Olá pessoal, aqui é o Marcelo Ribeiro. Estamos aqui com algumas coisinhas a explicar neste vídeo, nesse pequeno vídeo que eu fiz para vocês. Eu recebi algumas perguntas de um dos nossos internautas aqui muito interessantes com relação à primeira aula. Eu gostaria de responder para que vocês ficassem também por dentro dessas informações. Eu gostaria de mostrar para vocês esse código aqui que a gente viu na aula passada. É o nosso Hello World avançado, lembra? E ele faz algumas coisas na tela. Ele mostra a frase: olá pessoal, acabei de nascer, né? Como você pode ver nessa região aqui, ó, que eu estou circulando, que eu estou sublinhando. Depois ele exibe na tela, ele imprime na tela, ó, printf, né? Ele imprime a frase área da circunferência e depois πr ao quadrado, ó, π vezes raio. Depois ele muda o valor de raio para 4, porque aqui em cima ele estava 3, mudou para 4. E aí ele pega e exibe esse valor de π vezes r novamente, vezes raio. E assim ele tem uma área da circunferência alterada, porque se o raio alterou, logo a circunferência terá sua área alterada também. Bem, eu gostaria de explicar o seguinte nesse código para vocês. Alguns detalhes, fazer um raio-x aqui de algumas coisinhas. O internauta perguntou para nós aqui o que significaria, né? Ele sugeriu que uma boa pergunta seria o que significaria esse jogo da velha aqui, que você vê aqui nessa região. Ó. O que seria esse jogo da velha aqui, esse outro aqui, esse Sharp, né? Bem, pessoal, esse Sharp aí, ele é uma instrução que mostra para o compilador que você está incluindo uma instrução ou um arquivo antes do código. Quer dizer, quando eu chamei include, Sharp include, eu estou dando uma diretiva de compilação, uma instrução para o compilador que eu quero incluir antes desse código maior aqui, que foi o que a gente fez, ó. Antes desse código maior, eu estou incluindo um arquivo chamado stdio.h, que significa Standard Input Output. Vou até digitar aqui, Standard Input Output, tá? Quer dizer, códigos de entrada e saída padrão. É um arquivo cheio de códigos úteis para nós. Então, eu estou incluindo isso antes do meu código. Professor, o que a gente vai usar desse stdio.h? Gente, nesse código aqui, vocês precisaram usar uma função chamada printf. Essa chamada aqui, ó, que você fez, ó, printf, e essa terceira chamada printf. Isso é uma função que exibe caracteres na tela. E ela foi útil para nós, porque sem ela a gente não conseguiria exibir na tela a frase: olá pessoal, acabei de nascer, e a área de circunferência, e agora a área da circunferência. Então eu precisei incluir essa biblioteca aqui, stdio, que é um conjunto de códigos e comandos úteis para nós, que alguém já fez, que alguém já se esforçou e desenvolveu, para que o nosso código pudesse exibir essas informações na tela. Antigamente, em 1900 e bolinha, as pessoas tinham que construir seus próprios códigos de exibir texto na tela. Imagina a dificuldade que era. Hoje está muito mais fácil, já tem pronto isso daí. Então é só chamar ou escrever printf e que ele vai buscar esse comando lá em cima. E como a gente incluiu essa biblioteca aqui, stdio.h, ela já está com esse comando ali. Então ficou muito mais tranquilo, já tem um código pronto de impressão de caracteres na tela do computador. O segundo Sharp está atrás da palavra define. Aí já é um comando diferente do include. O include é para incluir um arquivo dentro do código. O define é para definir um valor constante dentro do código. Eu chamei esse valor de pi, mas eu poderia chamar de qualquer outro nome, abacaxi, cenoura, repolho, mas é melhor o nome pi, concorda comigo, né? Porque esse número 3.1415 é o valor de pi aproximado, aí, bem aproximado. Então, eu precisei colocar ele na tela porque eu vou usar.
Então eu defini antes do meu código que π vale 3.1415. Então é uma inclusão de um valor constante na tela. Tudo bem? E eu usei esse π aonde, gente? Olha aqui, ó. Nesse cálculo matemático aqui, ó. Π vezes raio. E aqui embaixo também, ó. Π vezes raio novamente. No segundo cálculo que eu faço da segunda área, do segunda circunferência, também chamei ele. Então eu já defini ele a priori, ou seja, antes desse código ser inserido, ele inseriu antes o valor de π e disse que ele valia 3.1415. Tudo bem? Mais uma coisa, mais uma curiosidade interessante. Repara que o nosso código principal ele tem um nome. Ele tem um nome. O nome dele é main. Main. Olha aqui, ó. Main, professor. O que é main? Main em inglês, do inglês, significa principal, tá bom? Então é uma função principal. É o corpo inicial do nosso programa. Tudo começa por aqui, tá? Então ele precisa de saber onde está o main para começar a executar o programa. Olha, outra pergunta interessante, por que esse main ele tem um abre parênteses e fecha parênteses aqui logo depois dele? Por quê, gente? Isso é da linguagem, gente. Igual o português, igual o inglês. Tem algumas palavras que têm acento, outras que não têm. No caso do inglês, as palavras não costumam ter acento, mas tem algumas construções do inglês que a gente já sabe que tem algumas letras que não podem deixar de existir, né? Mesmo que não pareça lógico ou racional, mas é da linguagem, é uma característica da linguagem. Mas aqui tem uma razão de ser. No caso, main, abre e fecha parênteses, é uma chamada de uma função, chama-se a função principal. Tá? Então aqui é principal, mas é a função principal. Essa função principal, se você já estudou matemática na área de funções, você vai ver que a gente tem f de x, g de x, lembra disso aí? Você tem f de x, função de x, certo? Também alguns chamam g de x, mas não precisa nem saber sobre essas coisas. Mas é só para você perceber que função é isso. Ela tem um nome, no caso aqui é g, aqui é f. Aqui não é uma letra, são 4 letras, main. Então aqui a função tem 4 letras. O nome dela chama-se principal em inglês. E aí você precisa passar um parâmetro para dentro dela, mas aqui não é obrigatório. Então você não coloca nada dentro, que foi outra pergunta feita. Não tem nada dentro desses parênteses, professor? Teria e terá no futuro. Mas agora não precisa saber, não precisa se preocupar com isso. Então tem abre e fecha parênteses e não precisa ter nada dentro aí. Tudo bem? Então não tem problema você não saber isso agora, não tem nenhum problema. Pessoal, mais uma coisa muito interessante, é característica da linguagem. Veja bem, por que esses comandos float, printf, raio e return estão dentro de um abre chaves, olha aqui, e um fecha chaves, olha aqui. Vou até colocar de outra cor aqui, ó. Abre chaves e fecha chaves. Por quê? Novamente, é a característica da linguagem. O que significa esse abre chaves aqui? Significa iniciar, tá? E esse fecha chaves significa finalizar. Pronto, ó, pessoal. Agora o abre chaves significa iniciar e o fecha chaves finalizar. Ó, ficou mais tranquilo de entender, ó. Na função principal, eu vou iniciar o código, vou executar várias instruções que estão aqui dentro e no final eu vou finalizar o código, vou finalizar a função. Então você tem aí várias dicas interessantes do raio-x desse código aí, tudo bem? Outra coisa interessante, como é uma função, ela tem que retornar um valor, entendeu? Ela precisa retornar um valor. No caso aqui, o valor será inteiro. Veja bem, ó, essa função ela retorna um valor inteiro. Retorna para quem, professor? O que é isso? Para o sistema operacional,
que está chamando ela, para quem chama este aplicativo, tudo bem? No caso, nós novamente não vamos trabalhar com isso, mas ela precisa estar aí. Então a gente retorna, como você pode ver embaixo, um valor simbólico aqui, ó, no caso 0. Estou retornando 0, simplesmente para cumprir um protocolo. Mas se você for ver na aula passada, nem esse return 0 eu coloquei no código. E ele entendeu e aceitou, porque ele percebe que no main não se precisa retornar alguma coisa necessariamente, tudo bem? Mas é para cumprir protocolo da linguagem. A gente acaba retornando aqui algum valor, tudo bem? Outra característica interessante, também foi perguntada com muita propriedade, é para que serve esses pontos e vírgulas aqui, ó. Veja bem, gente, olha. Depois das definições no código aqui, ó, depois de cada chamada eu coloco um ponto e vírgula, veja bem. Olha só que interessante. Para que serve esse ponto e vírgula? Resposta simples, para finalizar a instrução. Cada instrução, ela precisa de um sinalizador que ela terminou. Tá? Então você precisa colocar esse ponto e vírgula no fim das instruções. Tá? Se você não colocar, ele vai continuar interpretando e pode dar um erro. Se você tirar um ponto e vírgula desse e mandar compilar, até um teste para você fazer aí. Tire um ponto e vírgula e compile para você ver como vai aparecer um erro aí. Tudo bem? Então tá, pessoal. Eu acho que isso vai ajudar muito bem, principalmente o pessoal que está começando agora. Tá? Então se você tiver mais alguma dúvida, gente, sobre a infraestrutura do código, pergunta que a gente responde aqui com o maior prazer, tá? O importante é que você aprenda mais e mais. Tudo bem? Pessoal, em breve eu vou retornar com a próxima aula, tá? Se ela já não estiver pronta, né? Quando você estiver assistindo esse vídeo, tudo bem? Se já estiver pronta, é só clicar que você vai assistir e aprender a próxima aula. Um abraço, pessoal, e vamos programar!